irmãos, aos irmãos que ainda acreditam que igreja é uma denominação, é uma sinagoga, irmãos, vamos falar um pouco a respeito do nosso irmão Saulo, que muitos conhecem por apóstolo Paulo, né? Irmãos, o nosso irmão Saulo, apóstolo Saulo, ele era da Turquia, ele era turco, da Cilícia. Saulo, ele era cidadão romano. Mas aí, irmãos, depois de um tempo, Saulo, ele se mudou para Jerusalém. E ele ficou morando em Jerusalém. E ali, irmãos, Saulo se converteu ao judaísmo, à religião judaica. E ali, irmãos, Saulo começou a ser instruído, educado, ensinado aos pés de Gamaliel. Então, Saulo, irmãos, começou a virar um mestre da lei. Saulo, ele entendia tudo sobre a Torá de Moisés. Então, Saulo, ele era um religioso. Aí, irmãos, aqui como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, Saulo, ele se esforçava para acabar com a igreja. Pera aí, irmãos, Saulo, ele estava tentando acabar com um templo de pedra, com uma sinagoga. Veja o que diz logo em seguida. Ele ia de casa em casa. Peraí, de casa em casa. Ele não ia no templo de pedra. E arrastava homens e mulheres. Então, peraí, irmãos. Saulo queria acabar com a igreja. Ele arrastava homens e mulheres. Então, a igreja do Pai é quem? Pessoas. Então, irmãos, Saulo representa as pessoas que estão dentro de um templo de pedra. Por quê? Se os irmãos observar, Saulo, ele não era judeu de nascimento, não. Saulo, ele era um cidadão romano. Alguém que nasceu ali na Turquia, um turco, enfim. Mas depois ele se converteu ao judaísmo, começou a frequentar o judaísmo, começou a ser ensinado aos pés de Gamaliel. Irmãos, é a mesma coisa as pessoas que se convertem à religião evangélica, à religião católica, à religião espírita. É a mesma coisa. Porque a pessoa, ela nasce sem religião alguma, mas depois de alguns anos, pais levam essa pessoa para a evangélica, para a católica, para a espírita. Aí a pessoa se converte a essa religião. Aí a pessoa vira um evangélico, um católico, um espírita. A mesma coisa que ocorreu com o nosso irmão Saulo. Ele se converteu ao judaísmo. Então, irmãos, Saulo perseguia aqueles que creram no Messias, no Emanuel. Pessoas, seres humanos. Então, ele queria acabar com a igreja. Que igreja? Pessoas, seres humanos. Então, a igreja do Pai não é um templo de pedra, uma sinagoga, não. Igreja do Pai são pessoas. Então, irmãos, continuando. Saulo, ele era um mestre da lei, né? Porque ele se converteu ao judaísmo. Ele era um religioso, fanático pela religião judaica. Conhecia tudo da Torá, tudo. Aí o que acontece, irmãos? Quando Saulo teve um encontro com o Messias, Saulo, ele considerou o judaísmo como esterco, lixo, como algo inútil. Saulo rejeitou totalmente, irmãos, o sistema judaico. Saulo descartou o sistema judaico. Saulo não queria nem saber mais judaísmo. Então o que acontece, irmãos? Quando Saulo conheceu a verdade, o pão puro, o Messias, Saulo começou a fazer a anunciação das boas novas. Aí Saulo começou a anunciar a verdade.
Saulo abandonou a religião, a religiosidade e começou a anunciar a verdade do Pai. Aí, irmãos, aí a história muda, porque antes Saulo perseguia a igreja do Pai, junto com os judeus, mestre da lei. Quando Saulo começa a anunciar as boas novas, quem começa a ser perseguido é Saulo. Aí os mestres da lei, os judeus, que ficavam junto com Saulo para perseguir os do caminho, aqueles que seguiam o Messias, a igreja do Pai, aí a história muda, irmãos. Que aí os judeus começam a perseguir Saulo. Quando Saulo começa a anunciar a verdade, a anunciar o Messias, a anunciar o pão para as pessoas, os judeus começam a perseguir Saulo. Aí, irmãos, os judeus começam a planejar uma maneira de matar Saulo. Aí os judeus querem matar Saulo. Por quê? Porque Saulo começou a anunciar o Messias. E Saulo abandonou a religião. Ele começou a ser perseguido pelos judeus. E os judeus, irmãos, chamavam Saulo de peste, chamava Saulo de líder dos nazarenos, chamava Saulo de mentiroso. Falavam que Saulo estava numa seita. Então, para vocês verem, irmãos, os judeus começaram a perseguir Saulo quando ele começou a anunciar a verdade. E detalhe, irmãos, os judeus, eles seguravam o braço de Saulo, e tentavam fazer com que as pessoas ali religiosas batessem, fizessem alguma maldade com Saulo. Os judeus, mestres da lei, tentavam fazer a cabeça das pessoas ali. Aí o que acontece, irmãos? Aí os judeus diziam ali para as pessoas: vejam essa peste! Esse cara aí dessa seita aí do Nazareno aí, desse tal de Messias aí, olha o que ele tá fazendo. Ele fala mal do templo. O que é o templo, irmãos? A sinagoga, templo de pedra. Ele fala mal do templo, ele fala mal das leis de Moisés, ele fala mal do povo de Israel, essa peste, esse mentiroso. Então veja só, irmãos, olha como a história mudou. Antes, quando o Saulo era do judaísmo, era convertido à religião judaica, Saulo, junto com os judeus, perseguiam a igreja do Pai, pessoas. Mas depois, a história mudou, irmãos. Aí, os judeus começaram a perseguir Saulo. Quando Saulo abandonou o judaísmo, o sistema judaico, e começou a repartir as boas novas, aí mudou, irmão. Aí, o que acontece, irmãos? Aí, Saulo começou a ser perseguido pelos judeus. Aí judeus planejavam matar Saulo. Judeus tentavam acusar Saulo de alguma coisa para matar Saulo. Aí pergunta aos irmãos: os judeus eram servos de quem? De Moisés. E quem é o acusador? Não é o diabo? O Messias disse em João 5, versículo 45, que Moisés é o acusador. E os judeus eram servos de Moisés. Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo.
Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro.